Minha mãe tentou acabar com meu namoro e separar a gente, mas ela não sabia quem eu era. Oi, gente. Nossa, nem sei bem por onde começar. Acho que preciso colocar isso pra fora, sabe? Falar com alguém, mesmo que seja só aqui. Meu nome é Ana, tenho 28 anos. E eu tô passando por uma situação com a minha mãe por causa do meu namoro com o Marcos. A gente tá junto há quase 3 anos já. E no começo, nossa, era tudo tão bom, tão leve. A gente se conheceu num curso de fotografia, uma paixão que a gente divide. Ele sentou do meu lado no primeiro dia, fez uma piada boba sobre o foco da câmera e pronto. Foi conexão na hora. O Marcos Ele é gentil, sabe? Divertido, inteligente, me apoia em tudo. Nos primeiros meses parecia que eu tava flutuando. A gente saía, conversava por horas, viajava nos fins de semana para cidadezinhas perto para fotografar. Era simples. Era real. E eu tava feliz, de verdade. Quando apresentei o Marcos para minha mãe... Bom, no início ela foi educada. Cordial até. Mas eu conheço minha mãe. Tinha alguma coisa ali. Um jeito de olhar. Uma pausa antes de responder. Sabe aquela cordialidade que parece ensaiada? Foi assim. Ela sorria. Perguntava coisas sobre o trabalho dele. Ele é designer gráfico freelancer. Sobre a família dele. Tudo muito superficial. Eu, na minha ingenuidade, achei que era só ela sendo cautelosa, querendo me proteger, como sempre. Mãe, né? Mas não demorou muito para começar. Primeiro eram uns comentários soltos, ditos como quem não quer nada. Ah, filha, esse seu namorado, ele parece tão... quieto. Você não acha? Ou então, freelancer. Mas isso dá estabilidade. Ana, você precisa pensar no seu futuro. Eu rebatia, claro. Dizia que ele era mais observador do que quieto, que o trabalho dele ia muito bem, que ele era super responsável. Ela só dava aquele sorrisinho de lado e mudava de assunto. Mas a sementinha da dúvida, ela plantava. Depois, vieram as comparações. Sempre tinha o filho da amiga que tinha um cargo importante, o ex-namorado da prima que era tão ambicioso. Olha o fulano, filha, já comprou o apartamento. O Marcos pensa nessas coisas? Era sempre diminuindo ele, de um jeito sutil, disfarçado, de preocupação comigo. Eu só quero o seu bem. Você sabe disso. Quero te ver segura, feliz. Mas a felicidade que eu sentia com ele parecia não contar. A segurança que ele me passava, o jeito como ele cuidava de mim, nada disso parecia suficiente para ela. Começou a ficar mais direto. Ela ligava bem na hora que sabia que eu estava com ele. Ah, tá com o Marcos? Pensei que você fosse me ajudar com aquelas compras hoje. Mesmo que a gente não tivesse combinado nada. Ou então, filha, sua tia vem jantar aqui sábado. Traz o Marcos, se você quiser. Aquele se você quiser carregado de significado, como se a presença dele fosse uma concessão, um incômodo. E quando ele ia lá em casa? Nossa, era um show de passivo-agressividade. Ela fazia perguntas capciosas na frente dele. Marcos, você não acha que a Ana trabalha demais? Ela parece tão cansada ultimamente. Colocando a culpa nele, indiretamente. Ou então elogiava alguma coisa nele de um jeito que soava falso, forçado. Que camisa bonita, Marcos. Diferente. Esse diferente na boca dela nunca era um elogio de verdade. Ele percebia, claro. O Marcos é sensível. Ele ficava sem graça, tentava ser simpático, mas o clima pesava. Depois, no carro, ele comentava: Sua mãe não gosta muito de mim, né? E eu ficava arrasada. Tentava defender, dizer que era o jeito dela, que ela era protetora. Mas, no fundo, eu sabia que era mais que isso. Teve uma vez que foi horrível. A gente tinha planejado uma viagem curta, um feriado prolongado, para comemorar nosso aniversário de namoro. Íamos para uma praia tranquila, alugamos uma pousadinha. Simples, eu estava tão animada. Contei para minha mãe e a reação dela foi um balde de água fria. Praia de novo, Ana. Mas vocês acabaram de ir. E essa pousada?
É segura? Você pesquisou direito? Não é melhor ficar por aqui, descansar de verdade? Ela começou a listar 1000 problemas, 1000 perigos. Falou do tempo, da estrada, do dinheiro. Você não acha que está gastando muito com essas viagens? Precisa economizar, pensar no futuro. O futuro dela, né? Não o meu. Eu fiquei tão mal. A alegria sumiu. Comecei a duvidar se era uma boa ideia mesmo. O Marcos percebeu na hora minha mudança de humor. O que foi, Ana? Sua mãe falou alguma coisa, né? Eu não consegui esconder. Acabei contando a conversa. Ele ficou chateado, claro. Não por ele, mas por mim. Por ver como ela conseguia me afetar. Ele disse: Ana, a gente planejou isso juntos. Vai ser bom pra nós. Não deixa ela estragar isso. Ele tinha razão. Mas a sombra da desaprovação dela ficou pairando. E não era só sobre o Marcos. Era sobre mim também. Sobre as minhas escolhas desde que comecei a namorar com ele. Se eu saía com minhas amigas. Que bom que você tá saindo um pouco sem o Marcos, filha. Precisa ter sua vida também. Como se ele me prendesse. Se eu falava de algum plano nosso. Vocês só pensam em se divertir? A vida não é só isso. Tudo era motivo para crítica, para colocar um defeito. Ela começou a ligar mais. A querer saber onde eu estava. Com quem. Um controle disfarçado de cuidado. Só para saber se você tá bem, filha. Mas eu sentia a pressão. A vigilância. Era como se ela estivesse o tempo todo procurando uma falha, um motivo para dizer eu te avisei. E o pior é que, aos poucos, isso começou a entrar na minha cabeça, a me fazer questionar. Mas isso é outra parte da história. Por enquanto era isso. O começo lindo e as primeiras, mas bem afiadas, farpas da minha própria mãe tentando minar a minha felicidade. Então, né? Como eu estava falando, minha mãe começou com esses comentários, essas indiretas, esse controle disfarçado. E o pior é que quando eu tentava falar sobre isso com alguém, parecia que eu estava falando grego, ou que eu era a louca da história. O Marcos, coitado, ele sentia o clima quando estava perto dela. Depois que a gente saía de algum almoço de domingo tenso lá em casa, ou depois de uma ligação esquisita dela, ele sempre perguntava: tudo bem, amor? E eu desabafava. Contava o que ela tinha dito, o jeito como ela tinha olhado, a indireta que ela soltou sobre o trabalho dele ou sobre nossos planos. Ele me ouvia, sempre com paciência. Me abraçava, dizia que me amava, que o que importava era a gente. Mas a reação dele sobre ela era sempre mais contida. Ah, Ana, tenta não dar tanta importância. Você sabe como sua mãe é. Ou então, ela só deve estar preocupada com você, do jeito torto dela. Ele nunca dizia que ela estava errada, não de forma direta. Acho que no fundo ele não queria criar mais atrito, sabe? Talvez ele pensasse que se ele também criticasse minha mãe, ia piorar as coisas pra mim. Ou talvez ele realmente achasse que eu estava exagerando um pouco, não sei. Ele focava em nós. Não deixa isso afetar a gente, tá? O importante é que a gente tá bem. E eu entendia o lado dele, de verdade. Ele estava sendo um parceiro incrível pra mim, me apoiando. Mas eu sentia falta de alguém que olhasse pra situação e dissesse: não, Ana, isso não é normal. Sua mãe está passando dos limites. Com o Marcos, ficava sempre essa sensação de que o problema era mais a minha reação do que a ação dela. Com meu pai... Bom, meu pai é uma figura mais passiva, digamos. Ele ama minha mãe e ele meio que vive para evitar conflito com ela. Quando eu tentava tocar no assunto com ele, bem de leve: pai, você não acha que a mamãe pega um pouco pesado com o Marcos às vezes? A resposta era quase sempre a mesma. Um suspiro, um olhar cansado e um: ah, filha, sua mãe se preocupa. Demais. Você conhece o gênio dela. Tenta ter paciência, não leva pro coração. Paciência. Era sempre isso. Como se eu fosse uma criança fazendo birra e não uma adulta vendo meu relacionamento ser minado pela minha própria mãe. Ele via. Eu sei que ele via. Às vezes, no meio de um comentário maldoso dela pro Marcos, eu via meu pai desviar o olhar, ficar desconfortável.
Mas ele nunca intervinha. Nunca. Era mais fácil fingir que não era nada demais. E isso me matava por dentro. Era como se a opinião dela fosse a única que valesse naquela casa. E a minha era só exagero. E as minhas amigas? Conversei com a Júlia e a Carla, minhas amigas desde a faculdade. A gente saiu para tomar um café e eu contei. A Júlia foi super solidária. Nossa, Ana, que situação chata. Imagino como você deve estar se sentindo. Mas logo emendou. Mas sabe como é mãe, né? A minha também implica com meu namorado por causa do cabelo comprido dele. Tenta relevar. Relevar. De novo essa palavra. Como se fosse fácil ignorar alguém constantemente tentando te fazer sentir mal sobre suas escolhas, sobre a pessoa que você ama. A Carla foi um pouco diferente. Ela ouviu tudo e disse: Olha, Ana, sua mãe pode estar sendo meio invasiva, sim. Mas será que ela não tem um pouquinho de razão sobre essa coisa da estabilidade do Marcos? Freelancer é complicado, né? Talvez ela só esteja pensando no seu futuro financeiro. Pronto. Era tudo o que eu não precisava ouvir. Ali, sentada com minhas amigas, buscando apoio, e uma delas estava, mesmo que sem querer, validando os medos que minha mãe plantava em mim. Saí daquele café me sentindo pior do que entrei, mais confusa, mais sozinha. Parecia que todo mundo ao meu redor, mesmo as pessoas que gostavam de mim, achava que o problema era pequeno, ou que a culpa era minha por me sentir mal, ou que minha mãe, no fundo, tinha razão. Você está exagerando, Ana. Não é pra tanto. Tenta conversar com ela. Releva. É que um dia eu estava conversando com a minha prima, a Lúcia. Ela é um pouco mais velha. Mora em outra cidade. A gente não se vê tanto, mas se fala bastante online. Eu estava desabafando, contando mais um episódio, acho que foi sobre a minha mãe ter esquecido de convidar o Marcos para um churrasco de família, dizendo que achou que ele não ia gostar, que era coisa nossa. Eu estava me sentindo péssima, culpada por ter ficado chateada, pensando se eu não estava mesmo sendo sensível demais. E a Lúcia me ouviu em silêncio. Quando eu terminei, esperando mais um releva ou paciência, ela disse: Ana, isso que a tia faz, isso não é preocupação, não? Isso é manipulação. É controle. Ela está tentando ativamente sabotar seu relacionamento porque o Marcos não se encaixa no modelo que ela idealizou para você. E não, você não está exagerando. Nem um pouco. O que você está sentindo é válido. É horrível passar por isso, ainda mais vindo da própria mãe. Gente, ouvir aquilo foi como se um peso enorme saísse das minhas costas. Eu quase chorei ali, na frente do computador. Finalmente. Alguém entendeu. Alguém viu o que eu estava vendo. Alguém deu nome ao que estava acontecendo. Manipulação. Controle. Sabotagem. Não era preocupação. Não era jeito dela. Não era exagero meu. Era algo errado. A Lúcia me disse que já tinha percebido umas coisas à distância, mas não queria se meter. Mas me vendo tão angustiada, ela sentiu que precisava falar. Aquela conversa com a Lúcia foi um divisor de águas. Não resolveu o problema, claro. Minha mãe continuava sendo minha mãe. E a situação continuava ali. Mas saber que eu não estava louca, que meus sentimentos eram reais e justificados, me deu um pingo de força. Um pingo de clareza no meio, de tanta confusão. Mas ao mesmo tempo abriu outra porta, a do conflito interno. Porque se não era exagero meu, o que eu ia fazer a respeito? Como lidar com a sua própria mãe te tratando assim? Aí a coisa começou a ficar ainda mais complicada dentro da minha cabeça. Nossa, depois daquela conversa com a Lúcia foi como se uma luz acendesse num quarto escuro, sabe? Mas aí, quando a luz acende, você não vê só a saída, você vê a bagunça toda. E a bagunça dentro da minha cabeça era enorme. Porque uma coisa é você achar que tá exagerando, que o problema é seu. Outra coisa é alguém de fora, alguém que te conhece, confirmar que não, que tem algo realmente errado acontecendo. E aí vem a pergunta: tá, e agora? A primeira coisa que me bateu forte foi a culpa. Uma culpa gigantesca, pesada. Culpa por pensar mal da minha própria mãe. Poxa,
É minha mãe, a mulher que me criou, que cuidou de mim. Como eu podia estar? Vendo ela como manipuladora? Controladora? Só de pensar nessas palavras em relação a ela, meu estômago revirava. Eu me sentia uma filha horrível, ingrata. Lembrava de todas as vezes que ela me ajudou, que esteve do meu lado. Será que eu estava esquecendo tudo isso por causa de uns comentários sobre meu namorado? Será que eu não estava sendo injusta? Eu ficava nesse ciclo. Lembrava de algo ruim que ela fez ou disse sobre o Marcos. Sentia raiva. E logo em seguida vinha a culpa por sentir raiva dela. Era um nó na garganta constante. E tinha a culpa em relação ao Marcos também. Cada vez que minha mãe fazia um comentário ou criava uma situação chata e eu via ele ficando sem graça, tentando disfarçar, eu me sentia péssima. Sentia que eu não estava protegendo ele o suficiente. Que eu deveria ser mais firme com ela. Defender ele com mais garra. Mas aí vinha o medo. Ah, o medo. Esse era outro companheiro constante. Medo de confrontar minha mãe. Eu imaginava a cena. Eu tentando conversar, dizer como me sentia. E eu já conseguia prever a reação dela. Ou ela ia chorar, se fazer de vítima, dizer que eu não a amava mais. Que o Marcos tinha me virado contra ela. Ou ela ia explodir, gritar, dizer coisas horríveis, talvez até cortar relações comigo. Eu tinha pavor de perder minha mãe, apesar de tudo. A ideia de um rompimento definitivo me deixava paralisada, e medo de perder o Marcos também. E se ele cansasse disso tudo? E se um dia ele chegasse pra mim e dissesse: Ana, eu te amo, mas eu não aguento mais essa situação com a sua mãe. Eu não poderia culpá-lo. Quem aguentaria viver sob esse ataque constante, mesmo que indireto? Eu tinha medo que a pressão dela acabasse desgastando a gente, que o amor não fosse suficiente para superar essa barreira que ela construiu. Junto com a culpa e o medo, vinha a dúvida. Mesmo com a validação da Lúcia, a voz da minha mãe e de todo mundo que dizia releva, ainda ecoava na minha cabeça. Será? Será que não era só o jeito dela? Será que eu não estava interpretando tudo da pior maneira possível? Eu me pegava analisando cada palavra, cada gesto dela. Será que ela quis dizer isso mesmo? Ou fui eu que entendi errado? Eu revirava as conversas na minha mente 1000 vezes. Era uma tortura. Eu duvidava da minha própria percepção, do meu próprio julgamento. E essa dúvida se estendia para o meu relacionamento. Nos dias mais difíceis, quando eu estava mais abalada pelas coisas da minha mãe, eu olhava para o Marcos e pensava: será que vale a pena passar por tudo isso? Será que a gente é forte o suficiente? Não era que eu duvidasse do meu amor por ele ou do dele por mim. Mas a situação toda era tão pesada, tão desgastante, que às vezes eu só queria fugir. Sumir. Ter paz. E aí vinha a culpa de novo, por pensar em desistir. Tudo isso me deixava exausta. Uma exaustão que não era física, era mental, emocional. Era cansativo estar sempre em alerta perto da minha mãe. Era cansativo ter que ficar medindo as palavras, tentando evitar conflito. Era cansativo ter que consolar o Marcos, me desculpar pelo comportamento dela. Era cansativo ter que lidar com a minha própria montanha-russa de sentimentos. Raiva, culpa, medo, dúvida, amor, ressentimento, tudo misturado. Tinha dias que eu acordava, e só a ideia de ter que falar com a minha mãe no telefone já me deixava ansiosa. Qualquer ligação dela fazia meu coração disparar. O que ela ia dizer dessa vez? Qual seria a próxima crítica velada? O próximo pedido inconveniente para atrapalhar algum plano meu com o Marcos? Eu me sentia andando em ovos o tempo todo. Lembro de uma vez que o Marcos e eu estávamos planejando um jantar simples em casa, só nós dois. Eu estava animada, comprei umas coisinhas gostosas pra gente cozinhar juntos. E aí meu celular tocou. Era minha mãe. Meu estômago gelou. Atendi, e ela começou a falar de um problema qualquer. Uma coisa pequena, mas que na voz dela parecia o fim do mundo. E terminou com: Filha, você não pode vir aqui agora me ajudar? Eu expliquei que tinha planos com o Marcos. Silêncio do outro lado. E então: Ah, tá bom então. Deixa pra lá.
Eu me viro sozinha. Não quero atrapalhar. E desligou. Pronto. Aquele não quero atrapalhar, carregado de culpa, de ressentimento. Meu bom humor evaporou. O jantar com o Marcos, que era para ser um momento leve, ficou pesado. Eu não conseguia parar de pensar na minha mãe, me sentindo culpada por não ter ido, com raiva por ela ter feito aquilo de propósito. O Marcos percebeu, claro. Tentou me animar, mas a sombra estava ali. Era assim o tempo todo. Essa sensação de estar dividida, de não pertencer totalmente a lugar nenhum. Se eu estava com o Marcos, me sentia culpada pela minha mãe. Se eu cedia à minha mãe, me sentia culpada pelo Marcos e ressentida com ela. Eu estava presa nesse meio de campo, nesse turbilhão de emoções contraditórias, sem saber para onde correr, sem saber como sair disso. Eu só queria que acabasse. Mas mal sabia eu que as coisas ainda iam piorar. E muito. E aí, quando eu achava que já tinha visto de tudo, que a situação não podia ficar mais desgastante, minha mãe resolveu subir o nível. Ela resolveu que as indiretas, os comentários, a manipulação emocional não estavam sendo suficientes. Ela decidiu entrar na briga de verdade. E foi aí que o chão sumiu debaixo dos meus pés. Eu estava no trabalho, um dia super corrido, tentando focar nos meus projetos. Meu celular vibra. Era o Marcos. Mensagem: Ana, podemos conversar quando você sair? Sua mãe me ligou. Meu coração parou. Gelei. Minha mãe ligou pro Marcos? Pra quê? O que ela teria dito? Milhões de cenários horríveis passaram pela minha cabeça em segundos. Respondi que sim, claro, e tentei voltar ao trabalho, mas a concentração foi embora. As horas se arrastaram. Quando finalmente encontrei o Marcos, ele estava com uma cara estranha, preocupado, um pouco chateado, mas mais do que tudo, confuso. Ele me contou que minha mãe ligou para ele. Direto. Disse que estava muito preocupada comigo, que eu andava diferente, distante da família, que eu parecia infeliz, sobrecarregada. E aí veio o golpe. Ela disse que talvez, o relacionamento da gente estivesse me fazendo mal. Que talvez ele, Marcos, não fosse a pessoa certa para me dar a segurança que eu precisava. Ela não acusou ele de nada diretamente. Não foi grosseira. Foi tudo naquele tom dela, de mãe, preocupada, falando baixo, quase chorando. Disse que só queria o meu bem, que o coração dela estava apertado de me ver assim. E perguntou se ele, por me amar, não achava que talvez fosse melhor a gente dar um tempo, para eu respirar, para eu me reencontrar. Gente, ouvir o Marcos me contando isso foi como levar um soco no estômago. Minha própria mãe, ligando pro meu namorado, insinuando que ele me fazia mal, pedindo nas entrelinhas para ele terminar comigo pelo meu próprio bem. A que ponto ela chegou? A audácia, a manipulação, passou de todos os limites. Não era mais sobre comentários maldosos ou clima ruim. Era uma ação direta para acabar com o meu namoro, para separar a gente. O medo, a dúvida. Tudo isso sumiu. Deu lugar a uma raiva fria. Uma clareza que eu nunca tinha sentido antes. Ela não estava preocupada comigo. Ela estava preocupada com ela mesma, com o controle que estava perdendo, com o fato de eu estar construindo uma vida que não seguia o roteiro que ela escreveu para mim. Ela não me via como uma adulta capaz de fazer as próprias escolhas. Ela me via como uma extensão dela. E o Marcos era o obstáculo. O Marcos, coitado, estava mais preocupado comigo do que com o que ela disse. Ele falou: Ana, eu sei que isso não é verdade. Eu vejo como a gente tá bem, mas fiquei preocupado com você, com o que ela pode estar fazendo você sentir. Ele foi incrível, mas eu vi nos olhos dele a mágoa. Ninguém gosta de ouvir que faz mal para a pessoa que ama, ainda mais vindo da sogra. E foi ali, conversando com o Marcos, vendo a dor que ela causou nele, que algo mudou dentro de mim. Aquela Ana que tentava relevar, que se sentia culpada, que tinha medo do confronto. Ela ficou pequena. Eu percebi que, ao tentar proteger minha relação com a minha mãe, ao tentar evitar o conflito a todo custo,
Eu estava permitindo que ela me machucasse e machucasse quem eu amo. Eu estava sendo conivente. Minha mãe achou que me conhecia. Achou que eu ia chorar, que eu ia ficar confusa, que talvez até concordasse com ela em algum nível, de tão desgastada que eu estava. Ela achou que eu ia fraquejar, mas ela não sabia quem eu era agora. Ela não sabia a força que o amor pelo Marcos me dava. Ela não sabia a clareza que a atitude desesperada dela me trouxe. Ela não sabia que, ao passar de todos os limites, ela me libertou da culpa e do medo de desagradá-la. Eu ainda não falei com ela depois disso. Precisei de um tempo para respirar, para processar. A raiva inicial deu lugar a uma tristeza profunda, uma decepção imensa. Mas também a uma resolução. Eu não posso mais permitir isso. Pelo Marcos, por mim, pelo nosso futuro. Mas, e agora? É aqui que eu queria ouvir vocês. O que eu faço? Eu tô exagerando na minha reação? A atitude dela foi tão grave assim? Ou eu que estou sendo dramática? Eu devo confrontar ela diretamente? Dizer tudo o que eu senti, tudo o que eu penso sobre essa ligação pro Marcos? Ou isso só vai piorar tudo, criar uma guerra aberta? Será que o melhor é me afastar? Limitar o contato? Criar uma distância para me proteger e proteger meu relacionamento? Mas como fazer isso sem cortar os laços de vez? É minha mãe, apesar de tudo. Como encontrar um equilíbrio? Como lidar com essa sensação de que talvez eu tenha que escolher entre minha mãe e meu namorado, mesmo que não seja isso que eu quero? E essa sensação nova, essa força que eu senti, essa clareza, será que ela dura? Ou a culpa e o medo vão voltar? Me ajudem a pensar, gente. O que vocês fariam no meu lugar? Eu realmente preciso de uma luz.